Então vamos lá. Pessoal, então nós estamos aqui Tutameia, Papo na Cozinha, hoje com Gabriel Feltran, um sociólogo da UFSCar, que estuda muito a periferia de São Paulo, a periferia do Brasil. Fez um livro que eu gostei muito, chamado Fronteiras de Tensão, que foi escolhida a melhor tese de doutorado de 2009 da Ampox, esse livro é de 2011, e tem alguns outros livros aqui, que ele também pode falar sobre eles, e está fazendo um novo livro, que é o nosso objetivo principal, o inicial dessa entrevista hoje. Então, Gabriel, como é que está a sua visão hoje da sua produção? O que você está tramando aí? A gente, na verdade, tem uma produção muito coletiva, né? Eu faço parte de uma rede de pesquisadores bem ampla, aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros lugares do Brasil, com comunicações muito intensas com outros países da América Latina, principalmente México, Argentina, Colômbia, mas também com pesquisadores de outros lugares. De fato, o mundo da universidade se tornou, na última década, um mundo muito internacional, né? Uhum. A gente tem oportunidade de trocar informações e conversas e dados de pesquisa, reflexão com muita gente, e isso acho que deu uma possibilidade da gente circular mais e começar a comparar mais também os contextos, né? Seja o contexto aqui de São Paulo, que a gente estuda com mais detalhe e mais foco, seja outros casos que tem outros pesquisadores estudando. Então a gente está, de certa forma, trabalhando muito num grupo, né? Muito ativo e muito propositivo de pesquisadores. Eu acho que eu fico também assim olhando um monte de livros assim. Mas fala aí um pouco desses Parece seus que a livros. gente é sério, né? Fala um pouco aí da sua produção. A gente acabou de lançar esse livro, nosso grupo, né, ligado na margem, ligado ao Centro de Estudos da Metrópole, ao CEM, que é um CEPID da FAPESP. A gente tem uma coleção chamada Marginália. O primeiro livro é Novas Faces da Vida nas Ruas, organizado pela Taniele, pela Mariana e por mim, contando um pouco a história das mudanças, das transformações do mundo das ruas, né? Sobretudo as políticas que lidam com o morador de rua, as políticas dos próprios moradores de rua e a questão das drogas, né? Tem entrevistas no final, a gente ficou muito contente, um trabalho coletivo que concorreu esse ano, foi finalista do Jabuti, nós ficamos super honrados e felizes com essa notícia, a gente não estava esperando por ela. Trabalho que a gente fez coletivamente durante vários anos, sobretudo em São Carlos, mas também em São Paulo, em Paris, tem outras cidades também. Tá? Então, um trabalho que me deixa muito contente de fazer parte. O segundo volume da coleção é esse Vozes à Margem, Periferias Estética e Política, focado de fato na produção estética das periferias e no significado político dessa produção. Principalmente música, nesse caso nosso, mas também, e eu estou dizendo samba, rap, funk, que são muitas vezes coisas que as pessoas não param para ouvir com atenção, né? Mas quando a gente para ouvir com atenção, a gente aprende muito do que está acontecendo na cidade, no país, no nosso conflito urbano. Mas também o samba, que é mais tradicional, também a pichação, também o grafite, também os baloeiros, tem uma série de trabalhos muito interessantes aqui. O Giordano Bertelli, professor do Instituto Federal de São Paulo, pesquisador do CEM também, e eu organizamos. Esses são dois trabalhos que surgem das discussões dessa rede, desse grupo, né, de trabalho que eu estou falando. E esse é o trabalho mais tradicional, né, o meu doutorado, que virou livro. E atualmente estou trabalhando nesse... Então, como é que é esse seu livro novo aí? É sobre o PCC, né? É um livro novo que sai o ano que vem, que aí não é um livro acadêmico, né? Não é um livro voltado para o leitor universitário ou para o leitor que trabalha especificamente nesses temas. É um livro mais focado em entender o mundo do crime em São Paulo, como ele se estruturou historicamente, como ele emergiu, como ele apareceu como algo que era das periferias, né? Das favelas de São Paulo, mas que na verdade tinha correlações com muitos outros processos mais amplos de transformação da nossa cidade. Então, é um livro que sai o ano que vem e que eu estou em processo de escrita agora, mas que a ideia é que a gente possa sair um pouco do discurso universitário especializado e atingir um debate mais amplo, né? No momento que a gente vive, é preciso fazer um debate mais amplo do que o que se faz
muito especializado dentro da universidade. A gente tem a ideia de contribuir um pouco com uma conversa, né? Sem querer dar a linha do que está acontecendo definitivamente, E o mas que fazer você acha parte que de um está debate. acontecendo? A gente fala o que a gente acredita que está Não, acontecendo o que você como acha que resultado está de pesquisa. acontecendo? Porque está um período muito tumultuado, tenebroso até, especialmente para as populações das periferias, fome aumentando, está uma situação bastante... Como é que você está vendo a situação em geral? Tem muita mudança em curso, mudanças que já estavam anunciadas nas últimas décadas. Quer dizer, para os pesquisadores que estão atentos ao cenário político nacional, a gente não vive muita surpresa, embora o grau de explicitação de como as coisas aconteçam seja surpreendente, né? Mas eu acho que a gente vive um momento em que, sobretudo os muito pobres, né, que eram de certa forma protegidos, seja pelo avanço econômico do crédito na periferia, a ampliação do salário mínimo, a chegada da possibilidade de se educar, de ter mais acesso a serviços, de ter uma ascensão social que não é na verdade social, mas uma ascensão econômica. Eu acho que eles estavam de certa forma protegidos na última década e isso mascarou um pouco o cenário de recrudescimento mesmo do conflito social, político, que a gente vem acompanhando em pesquisa desde os anos 40 até hoje. Então, a nossa hipótese é que o conflito urbano entre ricos e pobres, ele vem se intensificando bastante. Se a gente pega, por exemplo, os últimos 80 anos, parte dos anos 30, 40 e vem até hoje, estudando como o problema do conflito urbano se estrutura, seja o conflito que aparece na urna politicamente, seja o conflito que aparece no cotidiano, no modo das pessoas se tratarem, seja efetivamente o conflito violento, né, que se expressa como crime, como assalto, como encarceramento, etc. A gente vê que esses conflitos vêm se tornando progressivamente mais intensos, né, nas últimas décadas. A própria música da periferia, que a gente trata aqui, demonstra isso com clareza, né? Pensa um jantar de família e a gente escutando um sambinha do morro. Funciona bem, né? Já a gente escutando um funk proibido já é mais complicado de funcionar bem, né? Eu acho que é só um sinal, né? Mas também os índices de criminalidade, também o recrudescimento da política de encarceramento, da ampliação do homicídio policial, né, que a gente chama de letalidade policial, mortes cometidas por policiais, tudo isso vem aumentando muito nesse tempo, tanto quanto as taxas de criminalidade. Isso é algo que a gente vem notando. De certa forma, na última década isso ficou um pouco mascarado, porque houve uma ascensão econômica de um setor popular, e também a gente tinha mais proteção social, né? Mais ênfase em políticas sociais que pareciam estar se desenvolvendo, né? Mais saúde, mais educação, mais previdência, mais seguridade social pública, né? E agora, nos últimos anos, efetivamente, toda essa, digamos, é incrível. É um retrocesso. Você diria que a gente está voltando para um período... Eu acho que a gente está voltando para os anos 60, né? Os anos 60. Um governo muito autoritário, né? Com um sistema político muito pouco representativo e que precisa usar de muita força para se manter no poder, né? Seja força econômica, seja força violência policial mesmo. E com consequências muito severas para as próximas décadas, né? Agora, o mundo social sempre tem tensão, então não é que está tudo dominado também, né? Sempre tem tensão, sempre tem reação a esses momentos. Você vê algum tipo de reação? Porque, sim. Porque olhando assim, observador de fora, a gente vê mais as perdas. Né? A gente vê mais, exatamente. Olhando de fora, o que a gente enxerga é perda. Né? Então, você diria que há uma reação, ainda que essa reação não seja explicitada, essa situação de retrocesso? Acho que há muita reação, embora essa reação não seja muitas vezes virtuosa politicamente, né? O que eu estou querendo dizer? Quando nas áreas, por exemplo, de gênero, o nosso conflito racial, o nosso conflito de classe, ele tem se manifestado no cotidiano de modo muito mais explícito do que antes. Eu acho isso positivo. Né? Olhando historicamente, a gente hoje pode ver um casal LGBT andando na rua em São Paulo
de mão dada e desafiando, de certa forma, uma norma social mais conservadora. A gente tem hoje uma classe média negra em São Paulo, da qual se fala muito pouco, mas que é muito evidente. Estava esses dias na Feira Preta, muito evidente que mudou o quadro de estratificação racial do país, né? E a gente tem hoje, na minha universidade, metade dos alunos entrando por ação afirmativa, alunos que são pobres, são negros, que vêm de situações que usualmente não estavam na universidade e que vão sair da universidade numa condição muito melhor que a dos seus pais para disputar recursos socialmente, para buscar um outro modo de ver as coisas, para pautar outras questões que a gente não tinha hoje, né? Então, acho que no ponto do gênero, da sexualidade, da raça, me parecem que são conflitos que têm aparecido de um jeito muito positivo. Já o conflito que envolve os grupos mais marginalizados, me parece que trazem coisas novas à cena pública que não são tão facilmente digeridas pelas elites, né? Principalmente a expansão das atividades de governo do crime em territórios urbanos, né? E a expansão evangélica, que é muito notável, muito forte e muito pouco palpável para o regime político que se pensa com representação partidária, etc. Quando se fala dessa expansão evangélica, que os evangélicos priorizam os resultados pessoais, a ascensão individual, deixando em segundo plano uma visão mais coletiva, essa visão é certa? Há militância entre os evangélicos contra a situação que está aí? Como é que você vê a atividade política dos evangélicos? Bom, em primeiro lugar, eu acho que os evangélicos são muito heterogêneos. Tem muitos estudos sobre isso que vêm demonstrando que eles são muito heterogêneos. Do ponto de vista da política cotidiana, porque política é algo que para nós não se faz só na Câmara, ou só no Estado, ou só nas eleições, mas é algo que se faz no dia a dia, né? Nesse dia a dia, há sim muita crítica ao sistema, há sim muita crítica ao modo como os patrões agem, há sim digamos, uma conscientização do lugar que se ocupa socialmente e de onde se quer chegar, né? Ou seja, todo mundo, o projeto de melhorar de vida é de todo mundo, né? Sobretudo dos mais pobres. E os evangélicos acho que captam isso muito bem, com muita sensibilidade, a partir dos anos 80, e dizem, olha, você não vai melhorar trazendo sua família inteira, trazendo sua comunidade inteira, você vai melhorar por você mesmo. Individualmente. Individualmente e numa tacada rápida, né? E é aqui na Terra mesmo, não é se sacrificar para que seu filho esteja melhor lá na frente, é logo, né? Agora, dentro desse escopo mais geral, tem muita coisa nova acontecendo e o mundo evangélico é muito plástico. Então, eu acabei de visitar um cursinho popular evangélico em Ferraz de Vasconcelos, muito interessante, de esquerda e evangélico. Então, essas coisas não estão muito mapeadas ainda. Agora, no plano da política institucional, os evangélicos subvertem qualquer tipo de representação partidária. Eles estão em todos os partidos. Eles não votam juntos como bancada na grande maioria dos temas. Mas se vai discutir aborto, se vai discutir célula-tronco, se vai discutir isso aí unifica. LGBT, casamento gay, qualquer coisa, aí a postura é muito de bancada, atravessa os partidos, então não tem coordenação partidária, a coordenação é religiosa, e há claramente um projeto de uma pátria evangélica que vai contra qualquer princípio republicano, né? Então isso está posto, né? A gente está lidando com isso todos os dias, já está acontecendo, tanto quanto uma bancada policial muito conservadora, tanto quanto uma bancada ruralista muito conservadora, bancadas muito fisiológicas, né, que estão sendo pagas para votar. Esse tipo de coisa já está dado, né? Tá na nossa cara, é só querer ver. Mas pela base é diferente, não é a mesma coisa. Quer dizer, tem essa heterogeneidade entre os evangélicos e também, claro, na periferia. Quer dizer, não dá para dizer de uma maneira geral que a periferia está mais conservadora do que era ou não, ou isso é uma bobagem, isso depende de outros fatores. Não, eu acho que no geral a periferia está muito mais crítica do que era. Seja pela ampliação da escolaridade, seja pela intensificação do conflito mesmo. As pessoas se dando conta de que as saídas apresentadas antes não surtiram o efeito esperado.
apostou-se muito que a democracia ia redistribuir bastante a renda no Brasil. Não aconteceu. A gente não teve nunca uma reforma agrária. A gente Mas teve isso uma não dificuldade. leva, desculpe te interromper, mas essa coisa da desconfiança em relação à democracia não leva a um pensamento mais autoritário na periferia, não? Eu acho que não só na periferia, né? Eu acho que, por exemplo, a classe média que hoje não pode pagar uma empregada doméstica, esse grupo específico que achava que viajar para o Nordeste era uma grande distinção social e hoje ele encontra um monte de gente parecida com ele no aeroporto, etc. Esse grupo que estava fazendo mobilidade e antes conseguia contar com os pobres, com a força de trabalho do pobre para a família dele ficar melhor, esse grupo não consegue mais, esse grupo reage muito autoritariamente, né? Claro, porque é esperado, né? Você passou 30 anos da sua vida investindo num projeto de nação, se sacrificando para que você conseguisse estar melhor do que todo mundo naquele momento, tá? De repente você vê que tem gente furando a fila, né? Tem gente que não estava fazendo não estava nessa mesma chave e hoje está melhor que você. Então é claro, isso em todo lugar do mundo. A xenofobia na Europa é parecida com isso, contra os imigrantes. Ela não vem das super elites, ela vem dos grupos que estão ali lutando para se manter onde eles estão e estão sentindo que o seu filho não vai poder entrar na universidade porque tem cota. Então, esses grupos, claro que vão reagir, né? E a gente tem visto essa reação. E são grupos que são muito mobilizados, né? Pelas instituições da mídia, são grupos bem informados, grupos que vão buscar acesso a muita informação e que reagem. De certa forma, era esperado, né? Estranho seria se a gente visse uma transformação social importante, muita gente saindo da pobreza, as coisas se transformando, o cara da classe média tendo que lavar louça e o cara estivesse tranquilo. Mas isso aí você acha que a gente está indo para uma discussão mais ampla, mas você acha que isso aí pode ser um caldo de cultura para o fascismo? Não. Eu acho que essas são saídas muito fáceis, né? A gente falar de coisas muito grandes, né? Você acha que isso aí não eu não sou da macro-sociologia, sabe? Eu não gosto dessas grandes saídas enormes. Eu acho que a gente tem que ver o que está acontecendo com grupos sociais específicos, porque eles reagem muito diferentemente aos contextos. O grupo hoje São Paulo tem 1 milhão de ex-presidiários, né? Então esse grupo não reage igual ao cara da classe média que está perdendo lugar na universidade. Então, podem ter saídas autoritárias em um e no outro, mas elas não são equivalentes, né? Mas então vamos falar do seu novo livro. Você começou falando aqui da sua produção e não falou do livro novo que você está estudando justamente você falou da questão do crime e do sistema de encarceramento, você está estudando o PCC. O que você já há muitos anos, né? Tem um estudo sobre as transformações que fazem emergir o crime nas periferias. No caso de São Paulo, a emergência mesmo do PCC, a expansão do PCC, né? Primeiro nas periferias do estado todo, depois, de certa forma, saindo, extravasando do estado de São Paulo, chegando em muitos outros estados e outros países. Só para voltar, o PCC, você diria que a origem é o Carandiru? Assim, o marco? Vamos explicar. A história reivindicada de origem do PCC é uma reação ao massacre do Carandiru, né? Ou seja, no anexo da Casa de Custódia, em Taubaté, um grupo de presos se reúne e diz, olha, não basta, né? Não dá mais, depois do massacre do Carandiru, a gente não consegue mais acreditar na política, acreditar na representação política de movimentos sociais, de grupos da igreja, de grupos de direitos humanos, e a gente tem que se defender nós mesmos, né? Quer dizer, então, o Carandiru é de 92 e essa reunião, essa criação do PCC de 93. É de 93, né? No relato que está na bibliografia, que já é muito conhecido, que está nas narrativas de quem fez parte desse processo de fundação. Né? Ou seja, a gente tem 25 anos de PCC em São Paulo, né? Até quer dizer, 2001, é um modelo até 2001? Desculpe. Até 2001 é algo que é visto como uma facção do mundo das cadeias, né? Do sistema penitenciário paulista.
E isso por quê em São Paulo? Pela política, digamos... Sim, São Paulo já no começo dos anos 90, nessa mesma época, e inclusive como reação também ao evento, né, do massacre do Carandiru, São Paulo também modifica toda a sua política de segurança e coloca o encarceramento no centro dessa política, né? Ou seja, a ideia de que a gente tem que produzir sensação de que as pessoas vão ser punidas caso elas cometam crime. Caso elas cometam crime. Ou seja, a gente vai punir, a gente vai encarcerar, a gente vai modificar algumas coisas na lei, modificar algumas coisas no judiciário, modificar algumas coisas na execução da política de segurança. Vamos ampliar a polícia militar, vamos fazer um policiamento mais ostensivo, vamos aumentar as taxas de encarceramento para mostrar que as pessoas que não vai ter impunidade. É uma política muito usada nos Estados Unidos. E o modelo que São Paulo importa é americano. São Paulo importa um modelo americano que não deu certo nos Estados Unidos. Né? Que não deu certo em lugar nenhum. Né? Quer dizer, esse modelo de encarceramento... continua funcionando aqui. Continua funcionando e não deu certo em lugar nenhum. Pelo contrário. Não dá certo pelo seguinte, você vai tirar um cara que está traficando na esquina e você vai botar ele na cadeia. Mas a droga continua chegando ali para ele e continua chegando freguês ali para comprar. Então você tem um posto de trabalho que vai ser ocupado por outra pessoa. E na semana seguinte você vai ter 2 na cadeia, porque você vai prender mais um e mais um traficando. Depois na outra semana você vai ter um ex-presidiário, 2 na cadeia e um traficando. Então a gente tinha 40 mil presos no começo dos anos 90 em São Paulo e hoje a gente tem 260 mil, 250, 260 mil. Esses números vão crescendo 1.000 por mês, 2.000 por mês. É um crescimento exponencial. Uma coisa incrível. Então, e a gente tem 1 milhão de ex-presidiários. Então, o que a gente espera de um grupo que foi profundamente, durante 25 anos, profundamente criminalizado e que você vê o seu irmão sendo preso, depois você é preso, depois seu irmão mais novo é preso, aí o outro é assassinado, e assim vive-se cotidianamente nesse grupo, né? Veja, esse grupo é 10% da população, porque 1 milhão de ex-presidiários significa 5 milhões, né? De família, de pessoas. 5 milhões de pessoas vivendo em famílias muito criminalizadas, né? Famílias com as quais a gente convive cotidianamente em pesquisa, então a gente sabe como funciona. Né? Então, o mundo do encarceramento é um mundo muito duro, né? Que humilha as mães, que dificulta demais o retorno à vida produtiva, que faz com que as pessoas se sintam perseguidas pelo Estado, que faz com que as pessoas não se sintam fazendo parte de um sistema acolhedor, que permite o avanço, que permite a educação, que permite que as pessoas se desenvolvam. Muito pelo contrário, que a gente tenha uma visão de que a polícia, de que o Estado, de que as políticas todas, que os políticos são pessoas que estão defendendo o deles contra você, né? Então, 10% da população vivendo isso durante 25 anos, durante 30 anos, evidentemente é um espaço em que as pessoas resolvem se defender, resolvem e aí tem agir diferentemente, né? Fora do que seria esperado por um grupo que está querendo... Quer dizer, o encarceramento em massa acabou gerando o PCC. Fortificando o PCC. Sem dúvida, né? Sem Faces dúvida, da mesma... de diferentes maneiras. Seja porque estava ampliando muito o número de encarcerados, jogando muita gente que estava brigando, que não se conhecia fora da cadeia, para dentro de um sistema onde todo mundo se comunica e já operava na lógica PCC, né? Que é uma lógica de evitação do conflito entre os participantes, né? Ao limite, e guerra para fora, guerra para quem não faz parte desse universo, né? Ou seja, um sistema um mundo político que estava ampliando o exército criminal, que depois vai se voltar contra esse próprio mundo político, né? Então é isso que, do ponto de vista da violência, faz com que todas as taxas de criminalidade no estado de São Paulo se amplie muito desde os anos 90, ainda que o investimento em segurança pública tenha ampliado muito, exceto o homicídio, que cai vertiginosamente durante os anos 2000, por ação, sobretudo, dos próprios grupos criminais que estão impedindo as vinganças nos territórios de periferia. Você diz que o PCC, ou esses grupos do crime fora da cadeia, eles acabam criando regras que resultaram numa redução do homicídio de uma maneira
específica, quer dizer, não foi por uma ação da polícia exatamente, mas foi por um acordo provocado por essas facções, é isso? Eu não diria que eles criam regras, eu acho que eles representam modos de pensar a justiça na periferia que são muito diferentes de modos de pensar a justiça no Estado. Normalmente, a gente trabalha com leis que são prescritivas, né? Então, a gente pode fazer isso, não pode fazer isso, para todo mundo, né? O modo de pensar a justiça entre os grupos populares é muito diferente disso. Assim, basicamente, a lógica é, você pode fazer o que você quiser, mas tudo que você fizer vai ter consequência. Ou seja, eu não estou mandando em você, eu não estou falando para você faz isso ou faz aquilo. Eu só falo para você, olha, você sabe como isso aqui funciona, você sabe o que é certo e o que é errado, então você age com a sua cabeça. E depois vai ter uma instância que vai cobrar o que é retrospectivamente, não prescritivamente, né? Mas retrospectivamente vai cobrar o certo, vai cobrar aquilo que é justo, que é correto. Né? Eu acho que PCC, isso é muito frequente fora do crime, dentro do crime. É tipo máfia, assim, não? Não, é diferente de máfia, não é máfia, não. Máfia é uma coisa que é personalizada, que é familística, né? Não é isso, não, é muito mais descentralizado. Eu acho que o crime sempre funcionou como uma espécie de moralidade diferente da dominante, né? No limite contra a dominante, contra o Estado. Se a gente pegar as músicas do Jorge Ben cantando Charles Anjo 45, Charles Júnior, a gente vai ver nos anos 60, né? Pessoas armadas que são consideradas pessoas Os bandidos, anjos. Os bandidos. Não são bandidos, são anjos são na anjos. perspectiva deles. Né? A gente tem que saber que o ponto de vista é muito diferente e produz coisas muito diferentes. O que é bandido para um é anjo para o outro, é proteção, né? E a gente, como sociólogo, a gente pode fazer esse deslocamento, que muitas vezes o policial não pode, porque ele tem a obrigação de ir lá pegar o bandido, né? Mas a fato, gente tem que letra saber do Charles disso. Anjos 45 é isso, defensor dos fracos e oprimidos. É isso. E essa é uma tradição longa, né? Essa é uma tradição longa no nosso mundo popular. Então, as regras não são gerais, por isso que a gente não fala em regras ou leis gerais, porque depende. Se é uma pessoa que defende os fracos, ele pode inclusive matar. Ele está autorizado porque isso é por justiça. E se ele não defende, se ele é uma pessoa que está fazendo o errado, é diferente, não pode. Certo. Então não é que é para todo mundo. Sim. Tem um jeito de não é proceder. Preto no branco. Assim, não é. É um jeito de proceder que se mostra no cotidiano. O pagode fala, né? O proceder se mostra no dia a dia. E a gente vai conhecendo as pessoas no dia a dia e as pessoas vão construindo as reputações delas no dia a dia. E as pessoas que têm muita consideração e muita reputação, por serem consideradas justas, pessoas que estão pelo certo, né, são pessoas que, evidentemente, podem agir e fazer coisas que outras não podem. Né? Agora, então, isso se constrói, é diferente de uma regra que você impõe. É isso que muitas vezes se entende mal no caso do crime, do ponto de vista de quem está vivendo esse mundo. Né? Porque do ponto de vista de quem está vivendo esse mundo, esse é um espaço de proteção e de busca pelo que é correto, pelo que é certo. E veja, na perspectiva de quem está no crime, quem não está, ou é Zé Povinho, que é pobre também, mas não incomoda, ou são pessoas que a gente vai combater, porque são playboy, ricos, gente que oprime os outros. Né? Isso não está certo, oprimir os outros na visão deles. Certo. Né? Agora, no seu estudo, você mostra que temos, então, Carandiru, que foi em 92, depois tem a Revolta das Cadeias 2001, em 2001, Mega Rebelião, e depois a gente tem... 2006, né? 2006, que é maio de 2006, a sexta-feira anterior ao Dia das Mães, que tem uma rebelião, uma ação... E um massacre da população. Né? Porque houve primeiro um massacre dos policiais. Um massacre dos policiais. Foram o quê? Muitos policiais mortos. Né? Muitos policiais vitimados por ataques
produzidos dos criminosos. pelo PCC. Pelo isso. PCC e depois... São 45 agentes estatais que são assassinados, se eu não me engano, numa noite, ou seja, um ataque que nunca se viu. Na noite de sexta pro sábado, ou sábado para domingo, noite, né? Na noite de sexta para sábado, eu acho. E depois... Agora eu não me lembro exatamente, estava em campo essa época. E depois tem uma reação da polícia, uma vingança, né? Que mata 493 pessoas numa semana. Então é um período muito letal na cidade de São Paulo. Né? E a partir desse que a gente não momento... viu em outros momentos. Foi um momento É dramático. um momento aqui. ritual muito importante, muito dramático. E esse momento, pelo que eu entendi, significa a consolidação da hegemonia do PCC. Que antes Acho que é mais uma explicitação, né, do que uma consolidação. A reação da polícia é muito forte e a polícia mostra que está mandando na cena, né? Que mata 10 vezes mais populares do que... Porque não era só gente do crime que morreu nesse momento. Acompanhei muitos casos junto a grupos que estavam atuando na base nesse momento. É um período muito difícil, muito duro. Mas é evidente que a reação da polícia não mostra que vai ser fácil para o crime. Né? A Polícia Militar de São Paulo é muito forte. Muito forte. Tem um efetivo enorme, comparável ao do Exército Brasileiro, só que é melhor equipada, com mais recursos e com mais autoridade e coordenação para agir. Então, a reação da polícia demonstra muita força nesse momento e o que acontece é que os dois lados tendo demonstrado muita força e esse conflito tendo se publicizado muito, não é bom para ninguém, né? De quem está envolvido diretamente com esse conflito. Então você tem os anos que se seguem a esse momento de 2006 com muita paz, né? Uma paz muito tensa, evidentemente, na periferia, mas você tem muita troca mercantil, né? Muito dinheiro rolando de um lado para o outro. Ou seja, você tem o crime se estabelecendo efetivamente nos territórios de periferia, vários empresários do crime ganhando muito dinheiro nesse momento, porque com esse nível de articulação, de sintonia entre grupos criminais, você vai tendo muito acesso a mercados novos, né? Uma verdadeira expansão do mundo do crime, e ao mesmo tempo essa lucratividade favorece com que se pague pela base quem deveria denunciar ou coibir esse tipo de atividade, seja agentes policiais, sejam agentes do bairro, seja fiscal, seja gente que como em todo lugar do mundo, faz toda atividade ilícita, todo mercado ilegal e paga os controladores. A polícia, inclusive. Inclusive, isso é muito conhecido, né? Embora não só no Brasil, em muitas partes da América Latina, em outros lugares, há muito pagamento, há muita circulação de dinheiro do mercado ilegal para os agentes de controle, né? Sejam policiais, sejam fiscais, sejam aqueles que autorizam o que vai acontecer. E isso em vários níveis. Então, esse é um momento em que a violência baixa muito entre polícia e crime, porque o dinheiro está mediando o conflito entre eles. Né? Quer dizer, de 2006 para cá, digamos assim, é um momento de expansão do PCC, em que eles... Para fora das cadeias, para fora das cadeias e fora de São Paulo também. E depois para fora de São Paulo. Hoje, você diria que essa organização criminosa, ela é a maior do crime no Brasil? Sem dúvida. No Brasil, sem dúvida. E eu acho que é mais importante na América Latina também. É a mais na América Latina? Eu tenho, viajado por aí, conversado com muitos pesquisadores de outros países da América Latina. A gente não vê nada parecido. Como é que você dimensiona, assim? Dá para dimensionar? É muito difícil dimensionar, né? Quantificar. Acho que você está dizendo que é a maior, quer dizer, quem seriam as outras? Como é que é essa dimensão, assim? O que acontece com o PCC é que, na nossa interpretação, tudo isso está sob análise, né? Porque a gente não tem nada definitivo, claro. Mas na nossa interpretação, a gente acredita que a dimensão de organização política do PCC, ou seja, quem manda, quem define, quem toma decisões, etc., é relativamente autônoma da dimensão econômica. A minha interpretação particular é que o PCC funciona mais como uma maçonaria que junta muitos empresários
e faz troca de acordos e favorecimentos É descentralizado. entre empresários descentralizados que estão ali reunidos em torno de alguns princípios comuns que eles acreditam, etc. Ou seja, tem pequenos, grandes, médios empresários, gente que está atuando no roubo de carro, gente que está atuando no desmanche, gente que está atuando no tráfico de drogas internacional, gente que está começando no tráfico nacional, mas demonstrou ser alguém útil para o processo, gente que está no Líbano e vai poder ser uma ponte para receber uma carga de pasta base, gente que está na Colômbia e já tem contatos com quem está refinando, ou seja, uma grande organização de pessoas que estão em mercados ilegais e que percebem que associados eles vão render muito mais do que se eles estivessem sozinhos, né? Em torno de princípios de uma sociedade secreta, de uma lógica de sociedade secreta, como várias que a gente conhece. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Isso que a gente não vê em outras organizações, né? Isso que a gente não vê nos cartéis mexicanos, nos colombianos, a gente não vê nas maras. Nos cartéis mexicanos há uma centralização. Cada caso é um caso. E no México, por exemplo, você tem os Zetas, que era um grupo de elite da polícia que vira para o crime. Você tem outros grupos que controlavam territórios muito específicos, né? No norte do México, na região de Michoacán, você tem diferentes configurações. Os cartéis colombianos tinham uma estrutura muito vasta e muito centralizada. Os cartéis no Rio de Janeiro controlam territórios muito grandes, às vezes um morro inteiro, uma favela gigantesca como a Rocinha, está basicamente sendo controlada por um único comando, que vai ter um dono de morro e vai ter um caixa que todo o dinheiro vai circular e ficar ali com essa pessoa. Na nossa leitura, o PCC funciona de um jeito muito diferente disso, né? E essa é a força que permite a expansão desse grupo. Ou seja, se a gente tinha um modelo meio fordista de produção anterior, agora é empresa rede, é espalhadão, né? É toyotismo. É total. Você não tem uma decisão centrada. Muitas vezes a gente ouve na imprensa, o Marcola isso, a outra aquilo. Isso, na nossa leitura, é bobagem. Né? Na nossa leitura, é claro que são pessoas que são consideradas importantes no espaço e tomam muitas decisões, mas é muito mais amplo do que isso, e o jeito de operar é muito mais em rede do que essa ideia que você tem de um grande capo, de um mafioso. Né? Mas isso poderia fazer o PCC tomar os cartéis ou ter o poder sobre esses cartéis que a gente ouve falar no México e tal? Como é que você... Essa expansão do PCC... É difícil prever isso, né? Eu acho assim, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, eu acho que é mais próximo e a gente tem um pouco mais de informação, embora muito pouco ainda. Que há uma disputa, o PCC está tentando conquistar o território no Rio, não é isso? Veja, o que a gente... Acho que não. O que a gente tem notado é que tem muitos desses empresários do PCC fazendo negócios no Rio de Janeiro, certo? Então, é difícil dizer, o PCC vai chegar e seguramente não vai querer disputar território que nem o Comando Vermelho faz em relação ao amigo dos amigos. Invadir um morro, tomar tudo, armado, para falar agora isso aqui é nosso. Não foi assim em São Paulo, a gente não imagina que seria assim lá também. Agora, os modelos podem ser muito variados, justamente por essa descentralização. Então, você pode ter um grupo dizendo assim, não, olha, eu tenho tanto dinheiro porque eu estou exportando cocaína para a Holanda, então eu tenho tanto dinheiro em caixa que eu posso vender cocaína no Rio por 1/3 do preço durante um ano, quebrar toda a concorrência e depois eu começo de novo com o preço um pouco maior. E aí o controle é de mercado, muito mais do que o controle territorial. Né? Isso são estratégias de mercado, de fato, né? Então, eu não acho que seja inviável pensar dessa maneira. O que eu acho difícil é que se construa em outros lugares o que não se fez em São Paulo, né? Eu acho que é muito mais fácil que tente-se justamente trabalhar essa diferença entre o econômico e o modo de organização, do que dizer, não, agora a gente vai tomar isso aqui, agora a gente vai tomar o Porto de Santos e ficar lá de fuzil guardando o Porto de Santos. Não dá para fazer isso. Mas ocupar vários nichos de mercado no Porto de Santos é bem plausível, já está acontecendo, como em outros tantos lugares. Desculpa, eu não entendi. Estão ocupando pontos no Porto de Santos? Ocupando nichos, né? Você tem um cara que pode
te ajudar a colocar tantos quilos num container que está indo para o Oriente Médio. E você tem um acordo com essa pessoa e ela ganha uma parte, etc. Esse tipo de... Por fora se vê como corrupção, né? Claro que é, mas que na perspectiva de análise são estratégias de mercado para fazer sua mercadoria fluir, né? Então, essas racionalidades que nos importam. A gente está mais preocupado em entender o que existe, descobrir, conhecer, pensar, refletir, para pensar alternativas que sejam boas para todo mundo, do que propriamente moralizar e dizer certo ou errado. Essa não é a função do pesquisador. Né? Não, o pesquisador não claro. tem que dizer se é certo Sim, ou errado. claro. O cidadão sim, né? É claro que a gente quer um país democrático, com direitos para todos, mas a nossa visão da pesquisa é científica. É científica, O que está acontecendo? É isso que a gente tem que entender. Em cima do que está acontecendo e não do que se acha que está acontecendo, é que a gente vai poder pensar em um mundo mais tranquilo para todo Então, mundo. você falou do México, a pergunta óbvia é, nós estamos no caminho de uma mexicanização, porque há sempre a discussão sobre o braço político do crime entrando nas instituições, conquistando espaços no parlamento, no judiciário, se entranhando no Estado para ter vantagens, e o México é um pouco a expressão, o suprassumo disso. Você vê esse risco no Brasil? Você acha que a gente está pior, melhor que o México nesse aspecto? Eu acho que em muitos pontos a gente está pior que o México. Tenho ido muito para o México esses últimos tempos, tem uma rede de pesquisadores mexicanos, a gente trabalha muito junto. Difícil dizer pior ou melhor no geral, mas o caso mexicano é um caso em que, de fato, diversos grupos ligados a mercados ilegais ou atividades de extorsão muito violentas estão espalhados por muitos governos locais e, de certa forma, você não consegue diferenciar quem é o governador e quem é o traficante, em alguns casos. Né? Os acontecimentos políticos do Brasil, helicóptero com 450 quilos de pasta base do senador, o outro com uma fazenda que foram descobertas pistas de pouso, no outro que não sei o quê. Eu não sei se é um problema da gente conceber o problema diferente, ou seja, o Brasil, o sistema político está inteiramente vinculado a mercados ilegais também, mas seguramente o tipo de crime que a gente tem no Brasil é diferente do tipo de crime que a gente tem no México. Por exemplo, como assim? Não entendi muito. O caso brasileiro, sempre quando chega o mercado da droga aqui, nos anos 80 no Rio, no final dos anos 80 em São Paulo, virado para os anos 90, o mercado, eu digo, transnacional, com a nossa abertura econômica e tal. O Brasil sempre foi um espaço de consumo muito importante e o tipo de regulação da violência nas periferias era muito tradicional, vindo da zona rural, essa coisa de uma família competir com a outra, aquele abril despedaçado, né? Mas aquilo é acelerado muitíssimo com a chegada de muito dinheiro para esses grupos que estão regrando a violência eles mesmos, né? O caso mexicano, a gente tem uma revolução nos anos 10, né? Então você tem uma reforma agrária violenta, você não tem um país que se urbaniza com a mesma velocidade que aqui. E quando o mercado ilegal chega, ele chega principalmente pelas áreas rurais e principalmente como passagem para a América do Norte. Então, por exemplo, algo que fica mais comum no Brasil, de um grupo de estudantes falar de droga, não sei o quê, no México é muito menos, fala-se muito menos, é uma coisa muito mais tabu. Porque o México não era um foco de consumo de drogas como o Brasil sempre foi desde a chegada maciça do tráfico, né? E urbano, né? Isso é um aspecto muito mais urbano, muito mais urbano. Então isso gera dinâmicas do crime e das políticas de segurança diferentes nos dois casos. De outro lado, o México é muito claramente, a curva de homicídios no México sobe muito rapidamente, só de meados dos anos 2000 para frente, a partir do governo Calderón, que fala, vamos fazer guerra ao tráfico, né? E nesse momento, o Brasil já vivia, no caso de São Paulo, uma diminuição importante, no caso do resto do Brasil, uma expansão mais lenta dos homicídios. Então, o tipo de carnificina que acontece no México de 2007, 2008 para cá,
é muito publicizado porque é muito novo para eles. E a nossa carnificina vai ficando sempre embaixo do tapete. E a gente teve 60 mil homicídios em 2016 e a gente fala muito pouco sobre isso. Mas, principalmente, a gente entende muito pouco isso. Por que subiu o homicídio de uma vez no Nordeste? Por que o homicídio caiu em São Paulo? Tudo isso, para a população em geral, para quem é eleitor, para quem quer discutir esses assuntos no Facebook, são grandes mistérios. As pessoas não sabem, né? E aí o que sai eu acho, já vira verdade replicada 1000 vezes no Facebook, né? Então a gente tem um debate muito pobre. Eu acho que o debate no México é melhor também. Então, são dois casos extremos, né? De muita corrupção, muita violência, de situações muito duras para quem vive nesses países, né? Seja no Brasil, seja no México. Mas um ensina muito para o outro por contraste, mais do que por semelhança. Quer dizer, mas lá no México a política de encarceramento em massa também existe? Não é como em São Paulo, não. Mas São tem Paulo São Paulo é incrível, multiplica por 6 em 20 anos, né? O número de encarcerados, mandando muito ex-presidiário para a rua. Então, se criminaliza uma parcela muito significativa da população, que evidentemente são funcionários baixos desses mercados ilegais. A nossa política foca no pequeno, né? Eu sempre conto isso quando a gente está por aí fazendo palestra. Eu tive muita chance de morar fora, já morei na Alemanha, já morei na França, já morei em outros países, morei um tempinho na Argentina. Não é desse jeito que se faz, né, política de segurança. Eu falo, ó, na esquina de onde eu morava, em Paris, que era um bairro popular, você tinha um cara vendendo haxixe na esquina. Ele passou o ano inteiro vendendo haxixe na esquina. Eu passava com meus filhos e a gente falava boa tarde, bom dia, porque era mais um comerciante do bairro, ele não estava armado. Não tinha uma polícia em cima dele, obrigando ele a se esconder, obrigando ele a ficar desconfiado de tudo, obrigando ele a ter uma tensão total. E veja, não é legalizada a droga na França, mas a inteligência policial sabe que não compensa você atacar aquele ali, porque você só vai fazer multiplicar o número de traficantes. Você vai ter um preso e mais um trabalhando lá, como a gente estava falando. Então, tolera-se aquilo lá, né? Como na Alemanha. Na Alemanha você pode portar até tanta quantidade de droga. Então, você anda pelos parques, alguns específicos, você vai ver um monte de traficante. Você anda pelos clubes noturnos, você vai ver um monte de traficante. A pessoa te oferece droga abertamente. Ele não vai ser reprimido pela polícia ali, né? Por quê? Porque eles acham que está certo? Não. Porque eles acham que droga é uma maravilha? Não. Mas eles sabem que não é inteligente você atacar o pequeno comerciante, porque você só amplifica o problema, você vai expandindo o problema, né? Você tira um e gasta milhões para manter ele encarcerado e depois você põe outro no lugar dele, você manda outra pessoa vir para trabalhar no lugar dele, né? Quer dizer, então não é inteligente, não é inteligente, é uma política que não funciona, não dá certo. Veja, muitos policiais sabem disso, muitos especialistas em segurança pública sabem disso, né? Não estou falando uma novidade para essas pessoas, mas a gente tem um tipo de estruturação do debate público, do debate político, que é 100% moral. 100% moral. Droga tem que acabar, ou droga é uma delícia. Não é isso, né? A gente tem que ter inteligência na formulação de uma política. Né? É isso que a gente está falando. E eu tenho certeza que há muita inteligência nos grupos policiais que estão querendo que outras coisas aconteçam, no judiciário que tem grupos se mobilizando em torno disso. O que impede que isso aconteça? Quer dizer, mudar a política de encarceramento em massa, quer dizer, quem olha vê que é uma política errada. Claro, a mesma um dos política grandes de drogas, impulsionadores disso, impede que foi o nosso secretário de Segurança, que depois foi para o ministro da Justiça, que depois foi para o STF, ele fala essas coisas, porque se deu conta que não é sustentável, nem economicamente, nem politicamente, manter o grau de encarceramento que a gente tem. Se você conversar com a diretora da Fundação Casa, que começou quando tinha 2.000 internos, hoje tem 10.000, ela fala, é isso mesmo, isso aí que esse rapaz está falando, é isso que a gente tem que fazer. Mas aí não acontece. Mas a gente tem muitos outros problemas estruturais, né? Primeiro, você tem um problema de debate público. Você não pode conversar dessas coisas. Segundo, você tem uma mídia extremamente moralista. Terceiro, tem um núcleo duro da nossa elite que é muito pouco republicano e muito pouco racional. Acho que tem coisas que não são racionais, mas que são morais, que essas pessoas continuam influenciando.
Quarto, você tem um judiciário extremamente conservador. Extremamente E a conservador. ideia de punição... Moralista e punitivista. E quinto, se tem grupos políticos fazendo uso dessa insegurança da população para se promover politicamente, né? Ou seja, tem o que a gente chama de populismo penal, né? E que evidentemente vai ter muito sucesso em 2018. Então a gente Tem os programas da TV que querem você sangue. tem 4 horas por dia em cada canal aberto de programas pautando olho por olho, dente por dente, faça você mesmo a sua justiça. Uma moralidade Velho Testamento, né? Que também está em tantas outras horas por dia de programação pública. Ou seja, você tem muitos fatores contribuindo para que a gente não conceba a ideia de uma outra segurança pública que não seja basada numa guerra contra os meninos muito pobres que trabalham na base desses mercados ilegais. Né? E do outro lado você tem reação a isso, é evidente. Né? Esses meninos que estão vivendo no dia a dia 100% criminalizados, eles estão optando por outro caminho que não o caminho de se juntar a esses que querem matá-los. Né? Essa crise brasileira que a gente está vivendo, política, econômica, enfim, de todas essas dimensões, ela, na periferia, ela municia mais o crime ainda, ela gera mais soldados do crime, como se diz ou não? Sem dúvida. Você pega um menino que está na esquina empinando pipa e no final do dia um cara deixa com ele R$10, R$15, R$20 para ele ajudar a avisar quando vem polícia, não sei o quê. E você trata esse menino como um traficante perigoso. E você bota esse menino na cadeia com 18 anos, com um BO de crime hediondo, equivalente a crime hediondo, com uma condenação grande. Ou seja, você pega um rapaz que está ali tentando fazer a vida no mundo que ele vive, aprendendo a viver ainda, e você põe numa cadeia para ele virar adulto dentro da cadeia. Né? Aprendendo, concentrado com um monte de gente que está no crime, como que faz isso, como que clona cartão, como que vai para aqui para lá, como que dá fuga, como que dirige a moto mais rápido, como que... Certo? Você põe a pessoa num ambiente desse durante 4, 5 anos, você espera que ele saia dali falando em flores. Quer dizer, né? são políticas que vão afetar gerações aí para frente. Gerações. A gente tem muito pela frente, a gente só vê hoje mais conflito. Agora, é urgente que a gente discuta essas coisas. Né? Então, eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de falar em outros canais que não fossem universitários. Por quê? Porque você fala, porra, tudo que a gente fala vira outra coisa, as pessoas usam outros termos, subverte tudo que você falou, fala de outro jeito. Por outro lado, a gente fala, não, tem que fazer esse papel, né? A gente é financiado com dinheiro público, né? Para fazer pesquisa que a gente quer fazer com o máximo de qualidade. E a gente tem que discutir esses assuntos, não dá para a gente ficar fechado falando para nós mesmos. Agora, você não falou muito desse novo livro, eu li que você liga o PCC à questão do roubo de carro, como é que é essa coisa Então, esse negócio do roubo de carro a gente está estudando agora, uma equipe grande de pesquisadores, trabalhando muito, a gente está estudando todas as ramificações do mercado de carros, né? Que são ramificações ilegais, como desmonte ilegal, como revenda ilegal, como falsificação de documento, como uma série de coisas que são francamente ilegais, mas que movimentam muito dinheiro, mercado de autopeças, mas também mercados legais vinculados a essa economia, né? Por exemplo, mercado de seguros, mercado de leilões, mercados de carros, de revendas de carros legais. Então a gente está vendo que essas coisas estão totalmente imbricadas. O que quer dizer isso? Que o leiloeiro seguramente faz coisas erradas? Não necessariamente, porque as leis protegem uns e fazem outros serem criminalizados. Então é uma pesquisa grande que está em andamento e a gente espera poder tratar dela com bastante detalhe no ano que vem. Estamos fazendo campo disso, estou saindo daqui, indo fazer entrevista, fazer visita, estudar essas coisas, né? A gente, agora, por que estudar carro e não outros mercados ilegais? Porque é muito mais fácil quantificar, é muito mais fácil dimensionar. A gente não sabe quanta droga circula no Brasil, mas a gente sabe exatamente quantos carros roubados... Por conta do seguro. Por conta de dados que as seguradoras, o governo, a polícia produz, que são muito mais precisos, né? Ainda que possa acontecer de uma pessoa ter um carro roubado e não notificar oficialmente, pode acontecer e acontece, né? Mas é muito menos
difícil de mencionar um mercado de carros roubados, de motos roubadas, de caminhões roubados, de cargas roubadas, do que de drogas. Droga, o que a gente tem? Apreensão. Então, apreendeu uma carreta de pasta base na fronteira com a Bolívia. A gente não sabe quantas passaram, né? Ou se nenhuma passou. A gente não tem a mínima ideia, a gente não tem dado objetivo sobre isso. Com o mercado de carros é possível ter um dimensionamento muito mais científico disso. Eu queria te perguntar se você está otimista com o Brasil. Porque você falou aí de muita coisa pesada, ruim, preconceito, visões equivocadas de tratar problemas tão sérios, falou da periferia, falou de movimentos culturais também. E a gente andando pela cidade, vai a Paulista aí no final de semana, você vê que uma vida e pessoas que não costumavam estar no centro da cidade estão andando, quer dizer, os tais rolezinhos, né? Você vê na cidade, tem uma cidade, uma cena nova. Quer dizer, não, é claro que há extrema divisão, há a pobreza enorme, o racismo constitutivo aí da nossa vida, mas parece que algumas coisas não estão paradas. Você está otimista ou você acha que a gente vai ficar ainda... Como é que você vê assim o futuro? Cada 10 minutos eu Não, o que eu sinto é que tem muita coisa nova e que a gente não tem categorias ainda para descrever o novo. E eu acho que vem muita coisa nova pela frente. Então, eu acho que a gente tem que se perguntar, otimista com o que nesse momento é mais fácil responder. Então, assim, otimista com a nossa política de segurança? Não. Otimista com a nossa política de drogas? Não. Otimista com o nosso sistema educacional? Não mesmo. Né? Agora, otimista com os grupos da periferia que vem aparecido na cena pública de um jeito produtivo, muito mais visível, muito mais fortes em relação ao tema da raça, ao tema do gênero, ao tema da sexualidade? Sim. Otimista frente aos resultados que as mudanças no sistema universitário brasileiro produziram nos últimos 15 anos? Muito, né? Eu acho que eu estou dentro da universidade, eu estudei, eu tenho 41, fazer 42 anos, então eu estudei numa universidade que era 100% branca, 100% elitista, que as pessoas só discutiam cinema, arte, música no intervalo, né? E hoje a gente tem que discutir problemas mais candentes no dia a dia. Então os meus alunos são muito mais qualificados do que os meus colegas quando eu estudei. É muito mais rica a discussão. É muito mais rica a discussão. Eu tenho alunos indígenas, eu tenho aluno refugiado, eu tenho portadores, pessoas com deficiência, eu tenho uma imensidade de alunos negros, tenho aluno de periferia, junto com aluno de classe média branca, junto com gente que viaja para o exterior. Então, quer dizer, o que aconteceu na universidade, sobretudo com muito conflito também, estou falando de um curso de humanas, claro que isso é mais simples, né? Tem outros lugares em que isso está gerando mais problema, mas isso é tensão positiva, eu acho, né? Isso é bom. De outro lado, a gente tem um nível de colonização do sistema político por interesses privados, dos mais tradicionais, dos mais tacanhos, os velhos coronéis estão aí ainda, etc., que deixa a gente muito pessimista. Então, eu acho que a gente tem que balancear essas coisas, mas não deixar nem cair para um lado nem para o outro, né? Eu aprendi muito na experiência de pesquisa, é uma coisa que minha orientadora sempre me falava também, sempre tem tensão. Né? Nunca a coisa está totalmente dominada nem para um lado nem para o outro, sempre tem tensão. E a gente tem que aprender a ler essa tensão, né? No que ela tem de bom, de novo, de produtivo, de político, de vida, de mudança no jeito de enxergar as coisas, de transformação para que as pessoas estejam melhor. E no que tem de conflitos que vão trazer sofrimento para muita gente, né? Então... É a tensão que faz a história, né? É isso. Eu acho que é um momento que acho que a Hannah Arendt chamaria de entre o passado e o futuro que a gente está vivendo. Né? Acho que um ciclo político iniciado na luta contra a ditadura, que se institucionalizou em movimento, que virou partido, que virou governo,
isso aí acabou, né? Na minha leitura, isso aí acabou. E a gente tem outras coisas que estão brotando. E essas coisas são desde reminiscências do passado, o velho racismo biológico, ou o velho fundamentalismo religioso, até coisas muito novas que são muito produtivas. Nossa molecada secundarista fazendo um monte de transformação, se formando num mundo que já não crê no sindicato, no partido, mas que está fazendo no aqui e agora coisas acontecerem. Então, eu acho que tem muita coisa para ser entendida. Eu falo isso muito para os meus alunos, né? Falo, ó, na hora de montar o projeto de pesquisa, pense em alguma coisa que é relevante, né? Isso. Não vamos estudar o forró universitário, que é legal, mas que já foi. Já foi. Legal. Legal, muito obrigada. Ótimo, muito obrigada. Valeu. Espero que tenha valido aí.